Graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, vocês estão tristes essa noite? Não, né? Estamos alegres? Amém. Foi cantado um hino aqui, grande é o Senhor, a alegria de toda a terra. Os momentos que a gente passa por angústia, aqueles momentos que nós nos sentimos para baixo, aqueles momentos que não acreditamos em nós mesmos, não acreditamos que vamos conseguir. E fora isso, outras pessoas colocam mais para baixo ainda. Eu queria dizer para você, para lembrar dessa canção, que grande é o nosso Senhor, grande é o nosso Deus. E eu queria pedir para os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Queria que os irmãos deixassem aberta no capítulo 8. E nós começamos uma nova série, né? Espiritualidade cotidiana. E hoje eu vim trazer para vocês o modelo de espiritualidade. E eu queria falar um pouco antes que nós fomos criados por Deus, né, para termos um relacionamento com Ele e com os nossos irmãos. Deus nos criou nesse propósito para que tenhamos um relacionamento com Ele, para glorificar o nome dEle, para engrandecer o nome dEle. Nós sabemos que essa comunhão, esse relacionamento com Deus foi perdido por um tempo, por causa do pecado. Mas Deus nunca se afastou do seu povo. Ele sempre teve essa vontade de estar perto, de estar cuidando, de estar ensinando e não deixando o pessoal padecer, o seu povo padecer. Então, meu irmão, Deus tem esse cuidado conosco de relacionamento. E como falar de espiritualidade sem falar de relacionamento com Deus? Irmãos, Deus nos criou para isso, para termos esse relacionamento com Ele. Muitas das vezes, nós não entendemos os ensinamentos de Deus. Deus ele nos ensina cada dia, todos os dias Ele está nos ensinando. Quando lemos a palavra, quando escutamos uma pregação, Deus está ali mostrando, dizendo como devemos agir em todas as áreas da nossa vida. Então, muitas das vezes nós não entendemos os desígnios de Deus. Muitas das vezes nós olhamos para nós e dizemos: Pai, por que estamos passando por essa dificuldade? Por que estamos passando por essa provação? Muitas das vezes não entendemos o que Deus tem a nos ensinar. Mas eu queria falar para vocês de um filme que eu assisti já há muitos anos, na minha infância, que é um filme de Karate Kid. Não sei se todos aqui assistiram, mas esse filme, ele mostra uma história de um rapaz que ele se mudou para uma nova cidade e chegando nessa nova cidade, ele foi perseguido na escola. Os meninos faziam bullying dele, tratavam ele mal e até agrediam ele. E ele não aguentava mais. E na sua vizinhança, no seu vizinho, era um mestre de karatê. E ele chegou para o mestre e disse assim: Mestre, eu quero aprender karatê, que eu quero me defender. O mestre, ele relutou um pouco, mas ele disse: tudo bem, eu vou ensinar. E disse: vem aqui amanhã que vamos começar as aulas. No outro dia, esse rapaz foi todo alegre aprender o karatê. E chegando lá, o mestre chegou e disse: vamos começar. Pegou um balde de tinta e um pincel. E disse: olha, está vendo essa cerca rodeando a casa? Você vai pintar ela toda. E disse: você vai pintar dessa forma, de cima para baixo. Quando cansar o seu braço direito, você continua com o braço esquerdo. E quando cansar o esquerdo, você continua com o direito, sucessivamente, até terminar. E ele disse: mas como isso? Eu vou ter que pagar pintando a cerca toda? Será que eu tenho que pagar para ter as aulas? É esse pagamento? E ele começou a pintar. E ao pintar a cerca, ele chegou em um determinado local e disse: ele já não aguentava mais e começou a murmurar.
mas ele perseverou e continuou. Quando ele terminou, ele chegou feliz para o mestre e disse assim: agora sim eu vou começar as minhas aulas. Chegou para o mestre e disse: mestre, terminei de pintar a cerca. Ele disse: muito bem, agora está vendo aquele escovão? Você vai pegar aí, lavar o chão, e dessa forma você vai girar, limpando todo o chão, e eu quero ver brilhando. Quando cansar a mão direita, você vai para a mão esquerda. E assim ele, triste, mas ele persistiu e fez. Quando ele terminou de limpar o chão, o mestre disse: agora você vai limpar meu carro. E ele continuou da mesma forma limpando o carro. E quando terminou, já no final da tarde, ele disse: pronto, amanhã você venha de novo. E ele saiu triste, o rapaz, porque não tinha aprendido nada. Não tinha tido a aula que ele imaginava ter de karatê. No outro dia, o mestre olhando para ele, quando ele chegou, pensando que ia trabalhar mais, o mestre olhou para ele e disse: hoje vamos começar a segunda aula. Ele disse: mas como eu vou começar a segunda aula se eu não tive aula nenhuma? E o mestre disse: você vai ficar em posição e quando eu lhe der um golpe, você vai usar a forma que você fez pintando a cerca. E quando o mestre deu um soco, ele tirou com a mão. E quando o mestre chutou, ele tirou voltando. E esse movimento ele entendeu que era de karatê. E o mestre mais uma vez disse: agora eu vou lhe dar um soco e você vai usar o modelo que eu disse, que era para lá esfregar o chão e esfregar o carro, polir o carro. Quando ele deu um murro, ele tirou mais uma vez o golpe. E ele, irmãos, no dia anterior não tinha entendido. Mas naquele momento que o mestre mostrou mais uma vez como fazer na prática do karatê, ele entendeu. Muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas. Não entendemos o que Deus tem para as nossas vidas, qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas quando chega o exato momento, porque o Espírito Santo ele é perfeito, ele mostra, ele ensina e diz: agora você vai usar na sua vida o ensinamento que eu te fiz. E nós precisamos desses ensinamentos do Espírito Santo para ter um bom relacionamento com Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para ter esse modelo de espiritualidade. Vamos ler aqui Romanos 8, a partir do verso 1. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A minha versão é a da King James, tá, pessoal? Se for diferente um pouco, porque as versões elas mudam de umas para as outras. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus os fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Para que a justiça, a exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado,
mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou do morto, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, querido Pai, queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome e agradecer, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos conduzir a cada dia. Que o Teu Espírito Santo, Deus, venha nos ajudar a aprender mais da Tua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor, que Ele venha nos conduzir para os caminhos certos, Deus. Que em nome de Jesus nós possamos entender a Tua palavra. Que Tu possa, Senhor, em nome de Jesus, abrir o nosso entendimento. Abrir, Senhor, nosso entendimento para entender mais da Tua palavra. Para entender mais dos Teus ensinamentos, Deus. Para entender, Senhor, como devemos agir nas nossas vidas. Como devemos agir, Senhor, com os nossos irmãos e para com o Senhor, Deus. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Sem Ti não somos nada. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, meus irmãos, em Romanos, o apóstolo Paulo, ele enfatiza o Espírito Santo de Deus. Ele enfatiza que nós já deixamos de viver pela lei. Porque, irmãos, como quinta-feira agora no grupo familiar, nós falamos de como é difícil por nós mesmos conseguir praticar toda essa lei. Nós estávamos lendo os 10 mandamentos. E o interessante é que nos 10 mandamentos que Deus deu lá em Êxodo 20, né, para que o povo de Israel pudesse andar ali segundo o preceito de Deus, segundo a ordenança de Deus, né, e nós sabemos que não era fácil. O povo sempre caía em pecado e começavam as práticas pecaminosas e o povo se afastava de Deus. Deus levantava o povo e castigava o povo de Israel, e o povo de Israel voltava de novo aos pés do Senhor. E isso foi se repetindo por vários anos, por várias décadas, por vários séculos, até que Deus botou baixa, como Ele disse lá em Gênesis, que ia colocar um homem que ia pisar na cabeça de Satanás, que ia pisar na cabeça da serpente. Então, irmãos, ele mostra aqui, o apóstolo Paulo mostra que essa prática do Espírito Santo é que nos ajuda. Como eu falei lá na quinta-feira, que a própria palavra de Deus diz, lá em Tiago, que se nós praticarmos toda a lei, toda a nossa vida, e errarmos em uma, nós pecamos em todas. Essa é a palavra de Deus lá em Tiago. E nós vimos no comentário do catecismo que o comentarista dizia assim que se nós praticarmos 10 anos, 20 anos das nossas vidas, toda a lei, bem certinho, ou a vida toda, até chegar o momento da morte e errarmos em uma, nós pecamos em todas. E eu imaginei assim, no primeiro mandamento que Deus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Aí nós amamos a Deus sobre todas as coisas e fazemos o resto de errado.
Isso não é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não é praticar a lei. E essa lei, irmãos, ela é tão difícil de cumprir. Porque ali o encontro de Jesus com o jovem rico chega ali para Jesus e diz assim: Ô Senhor, como é que eu faço para conseguir a minha salvação? E Jesus, olhando para ele, diz: Olha, é só praticar a lei que você vai entrar no reino de Deus. Você pode ver nesse momento que Jesus tem esse encontro com o homem rico. O homem rico, ele quer ser salvo pelas suas próprias forças, pelos seus próprios atos. Vamos ver ele dizendo assim: como eu posso conseguir a minha salvação? Jesus disse: é só seguir a lei. E Jesus, sendo Deus, sabendo do coração do homem, sabendo que ninguém, irmãos, ninguém, não há um justo, a palavra diz que não há um justo sequer. Jesus, sabendo que ali aquele homem não tinha condições de receber a salvação por ele mesmo, eles é só seguir a lei. E o homem insiste e diz assim: olha, eu sigo a lei desde a minha juventude, desde a minha mocidade, eu sei de tudo, eu sigo bem certinho. E Jesus, sabendo que não seguia, disse só assim: então vende tudo que tu tem e me segue. Vive como eu vivo, sem amor aos bens materiais. Vive como eu vivo, amando as pessoas. Viva como eu vivo, me dedicando. Eu vim doar a minha vida para muitos. Faça isso. E o homem se entristeceu. Porque o nível que Jesus cobrou a ele não conseguia alcançar. E Jesus mostrou a ele que ele não seguia os 10 mandamentos, que ele não amava o próximo como ele amava ele mesmo, que ele não amava a Deus acima dos bens dele. Então, irmãos, para nós conseguirmos essa comunhão, para nós conseguirmos esse nível de espiritualidade por nós mesmos, não vamos conseguir. Muitas igrejas, irmãos, pregam aí afora que para ser espiritual tem que ser fervoroso, tem que falar em línguas, tem que gritar, tem que marchar, tem que a igreja ter aquele movimento para ser espiritual. Mas a palavra de Deus não ensina assim. Para sermos espirituais, a palavra de Deus diz que nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependente do Espírito Santo para sermos pessoas espirituais. E esse ato que os cristãos pensam, muitos de nós, até nós mesmos pensamos que por atos, que por bondades, por fazer o bem, isso vai agradar a Deus, vai fazer com que eu tenha mais comunhão com Deus. Mas não é assim. A palavra de Deus não nos ensina assim. Olha só o que o versículo 16 nos fala. Ele diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, para nós termos essa espiritualidade com Deus, é preciso um novo nascimento. É preciso uma conversão genuína. É preciso que nós nos esvaziemos para que o Espírito Santo venha a trabalhar nas nossas vidas. Dessa forma, irmãos, é a verdadeira espiritualidade. Não podemos, irmãos, achar que por atos, muitas das vezes eu vejo em muitas igrejas que os membros, eles servem com aquele peso, eles servem com aquela tristeza, parece que está sendo forçado, não tem compromisso, não é pontual, parece que para Deus é feito de qualquer jeito. Parece que para Deus ele diz assim: eu vou para o culto, vou escutar a palavra de Deus, vou sair, está tudo bem. E como é que está o nível de espiritualidade do teu coração? Como é que está o nível de espiritualidade com Deus? A espiritualidade com o nosso Deus, ela começa dentro de nós. O Espírito Santo, ele começa a trabalhar dentro de nós. Nós temos também um Espírito, e esse Espírito, ele se comunica com o Espírito de Deus. É esse Espírito que nos guia, que nos faz
perceber onde estamos errando. E quando começamos a ter essa comunhão, esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com a Trindade, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele sempre teve essa disposição, a vontade de estar com seus filhos, mas muitas das vezes nós que viramos as costas, nós que não queremos esse relacionamento com Deus, não queremos estar perto, não queremos estar juntos dos irmãos, não queremos servir na casa do Senhor, não queremos servir a nossa vizinhança, ainda achamos que somos cristãos, ainda achamos que somos espirituais. Mas Jesus ensinou, ele veio ensinar que nós temos que ser diferentes, nós temos que ser igual a ele. Eu sei, irmãos, que o nível de Jesus, que ele foi o único homem que conseguiu viver na plenitude, sem pecado. Eu sei que é muito alto, mas o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, em Coríntios, em 1 Coríntios 11, 1, ele diz, olha, sejam imitadores, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sei que o apóstolo Paulo não chega nem perto de ser igual a Jesus, mas ele se doou, ele se esvaziou, ele se entregou ao Evangelho, ao ponto de ser parecido com Cristo, não chegando a ser igual, mas parecido. Lá em Atos dos Apóstolos, quando foi falada a primeira vez sobre a palavra cristão, né, que são pequenos cristãos, eram conhecidos os cristãos, os irmãos eram conhecidos como pequenos cristos, daí veio a palavra, eles são cristãos, porque eles se pareciam com Jesus, eles procuravam fazer como Jesus fazia, ensinando aos outros, doando as suas vidas, sem medo da morte. E eles se entregavam, eles ensinavam, eles ajudavam. Eles faziam com que a igreja crescesse. Foi cumprido o que Jesus disse, que eles iam se espalhar por todo o mundo e pregar o Evangelho. Mas muitas das vezes nós, na nossa comodidade, não queremos sair, não queremos falar de Jesus, não queremos ir numa reunião familiar, num grupo familiar, porque estamos cansados. Muitas das vezes eu acho engraçado, porque o povo, o mundo, eles fazem todas as coisas, eles saem para a festa, eles saem para curtir a vida, vivendo de todo jeito. E nós, com a felicidade, inclusive, com aquela felicidade que no outro dia está o vazio, que não é a felicidade plena, e nós temos essa oportunidade de servir ao Senhor com alegria, temos a oportunidade de ser chamados filhos de Deus, como aqui a palavra aqui em Romanos 8 diz, que somos agora filhos e herdeiros do reino de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, nós temos essa oportunidade. Muitas das vezes achamos que nada vai acontecer conosco, que a nossa vida está muito boa, está tranquila, mas e a nossa espiritualidade? E a nossa comunhão com Deus? E a palavra de Deus diz, vocês vão crer em mim, como vocês vão crer em mim se vocês não crêem no que vocês veem? Deus tem esse relacionamento conosco, dizendo que nós temos que nos relacionar com os irmãos. Porque muitas das vezes, irmãos, pessoas pensam que ficar em casa, assistindo na televisão, uma pregação, vivendo lá na casa dele ou na sua sociedade, sem comunhão com os irmãos, isso é viver em comunidade, isso é ter comunhão com Deus. Mas não é. Deus quer que nós nos relacionemos. Deus quer que que a gente viva em união, ajudando uns aos outros, e muito mais aqueles que precisam. Muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de pregar para um irmão, para um pai, porque a nossa vida não está condizente com a palavra de Deus. Muitas das vezes nós vamos
é levar a palavra para uma pessoa e a pessoa vira as costas para a gente e diz: como é que ele vem pregar para mim? E ele sendo assim, como é que está a nossa espiritualidade, nossa comunhão com Deus? Será que nós podemos dizer, igual ao apóstolo Paulo, que ele disse: sede imitadores de Cristo, como eu também o sou? Será que temos essa coragem? Será que nós temos essa vida que ele levou de ser parecido com Jesus? Irmãos, Jesus é o nosso modelo. Como aqui um modelo de espiritualidade, nosso maior modelo é Jesus. Jesus, ele veio para ser espelho, para ser copiado. Isso é louvável, irmãos. Jesus ensinou, ele disse aos seus discípulos: olha, ide e pregar o evangelho, fazei discípulos, igual eu fico com vocês. Jesus passou a sua vida ensinando aqui a ser como ele, um exemplo, sem pecado. É claro que nós somos finitos, somos pequenos e pecadores. É claro que nós um dia vamos tropeçar em algum dos mandamentos, em alguma lei. Mas o que garante a nossa alegria é que porque Jesus morreu por nós. Nós sabemos que por nós mesmos não conseguimos. Não conseguimos atingir um nível de espiritualidade se eu buscar, se eu procurar. Não vamos conseguir se não abrirmos o nosso coração para o Espírito Santo estar trabalhando. É o Espírito Santo de Deus que transforma a vida. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus que Jesus disse: ele virá e vai ficar com vocês até quando eu voltar. E como eu disse no início, irmãos, não existe nada que não possamos conseguir, porque o nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso para fazer. Não dependemos, irmãos, de pessoas, de pastores, porque nós temos o livre acesso, nós temos esse livre acesso para ter uma espiritualidade com o nosso Deus. Nós temos, irmãos, o direito de estar em comunhão com o nosso Deus. Agora, irmãos, nós precisamos nos mexer. Nós precisamos sair do nosso comodismo, levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Porque, irmãos, ficar só escutando, só enchendo, e sem levar as pessoas o que recebeu, que a palavra de Deus diz que é para dar de graça o que recebeu de graça. Se nós só enchermos o nosso eu, vamos estar vivendo um cristianismo que não agrada o coração de Deus. Porque nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser luz. Luz para o mundo e sal para a terra. Nós precisamos levar a palavra do Senhor. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Mas mais profundo. O Espírito Santo de Deus, ele nos mostra o modelo de espiritualidade. Ele mostra que nós precisamos depender dele em todas as coisas. Eu vejo muitos cristãos fazendo obras, fazendo movimentos para ajudar as pessoas, mas só Deus conhece o coração. Só Deus que sabe qual o nível de espiritualidade que aquelas pessoas têm. Então, irmãos, precisamos, primeiramente, estar com Jesus, sentar, conversar com o nosso Deus, porque Ele está para nos ouvir. Ele quer ter esse relacionamento conosco. No versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós,
aqueles que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus igualmente vos dá vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Olha só, irmãos, como eu disse, o nível de, de exigência da lei é muito alta. Por isso que Deus, Ele em sua majestade, em sua bondade, em sua graça, Ele mandou o seu Filho Jesus para que Ele viesse cumprir aquilo que nós não conseguíamos, que era a lei. E Jesus, com agora a lei do Espírito Santo, Ele consegue fazer com que nós reconciliamos com Deus. Como eu havia dito lá no início, no Gênesis, nós perdemos essa comunhão com Deus. Nós perdemos esse link diretamente com o Pai. Os israelitas, o povo de Deus, ele precisava de um intermédio, de um sacerdote, de um sumo sacerdote, para que levasse o sacrifício para Deus. E Jesus, ele pagou o sacrifício por mim e por você. Ele pagou no meu lugar e pagou no seu lugar, para que nós tivéssemos a oportunidade de ser chamados filhos de Deus, de ter a comunhão com Deus novamente. E o nosso nível de espiritualidade requer obediência a Deus, dependência total a Deus, uma vida plena com Deus. Não podemos viver, irmãos, como nós queremos, de qualquer modo. Precisamos entregar a nossa vida totalmente a Deus. Precisamos depender dEle em todas as situações. Muitas das vezes eu sei que nós queremos fazer aquilo que entregamos já na mão do Senhor. Queremos tomar a frente e fazer. Não esperamos, não descansamos em Deus. Nós dizemos que confiamos em Deus, que Ele vai fazer por nós, mas queremos fazer primeiro. Não esperamos o tempo de Deus. E muitas das vezes é doloroso. Muitas das vezes não é agradável. E muitos cristãos já se desviaram por conta disso. Por querer fazer aquilo que é exclusivamente de Deus. Então, irmãos, para concluir, eu quero dizer que o nosso modelo de espiritualidade é Jesus. O nosso modelo maior é Jesus Cristo. Não tem como ter uma vida espiritual sem olhar para Jesus, sem seguir o que Ele falou, sem fazer o que Ele ordenou, sem pregar o Evangelho, sem levar a palavra de Deus a todo mundo, a quem você puder, a quem está do seu lado. Muitas das vezes queremos levar para fora. Pensamos que o ID de Deus é para outro país, outra cidade. Mas muitas das vezes, pessoas que estão bem pertinho de você precisam da tua palavra. Às vezes, nenhuma palavra precisa falar. Muitas das vezes, só um abraço. Só você parar para ouvir a pessoa, muitas das vezes já é o suficiente. E o modelo de vida, o modelo que nós temos que viver é aquele que Jesus viveu. E as pessoas vão olhar para nós e dizer, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem algo diferente. Eu não sei o que é, mas tem algo diferente. Esse é o modelo de espiritualidade que temos que viver. O modelo de espiritualidade que Deus quer para nós é que nós venhamos a depender totalmente dEle. É que nós venhamos a abrir o nosso coração, o nosso entendimento para o que o Espírito Santo está falando, nos está ensinando. Era abrir o nosso entendimento para as coisas de Deus, a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de estar com Deus para estar fazendo outras coisas que não agradam a Deus. Hoje nós temos uma ferramenta em nossas mãos que muitas das vezes ela tira a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus, que é as mídias sociais, a internet e o celular.
come muito tempo da nossa vida. Nós perdemos essa comunhão com o nosso Deus. Muitas das vezes, Deus quer falar com você, acorda com você, quer ali ter uma comunhão, ter um relacionamento conosco. E a gente, muitas das vezes, vai procurar outras coisas para fazer e acaba deixando Deus por segundo plano. E que Deus possa ser, irmãos, a prioridade nas nossas vidas. Porque Jesus, Ele morreu por mim e por você. E o que nós temos feito para retribuir tão valoroso sacrifício. O que temos feito, eu sei que não é por obras, como eu já falei, porque é preciso que o Espírito Santo entre dentro de nós, modifique o nosso entendimento, daí sim as boas obras vão surgir. Você vai ter alegria em servir o Senhor, vai ter alegria em servir a casa do Senhor e vai também ter alegria em estar com os irmãos. Muitas das vezes, irmãos, tem irmãos que viram a cara para não falar com outro irmão. Vai passando assim, pensa que é um desconhecido e muitas das vezes está na mesma igreja, com comunhão, celebra a Santa Ceia com o irmão ali do lado, mas quando passa na rua finge que não conhece. Nós temos que ter um modelo de espiritualidade e esse modelo é Jesus. Jesus, ele não deixou ninguém de lado. Ele olhou para os enfermos, olhou para os desprezados. Até os fariseus, eles acusavam Jesus, dizendo: como é que pode? Ele diz que é santo e senta junto dos pecadores. Porque Jesus disse que não veio para os salvos, ou ele não veio para os sãos, né? Os sadios, ele veio para os enfermos, os que precisavam dele. Então, irmãos, olhe para o seu lado, olhe para a sua vizinhança, olhe no seu trabalho, na escola, na universidade. Tem pessoas precisando de você. Tem pessoas precisando ouvir a tua palavra, que Jesus, ele morreu por nós. Então leve essa palavra no seu coração, leve essa palavra para a sua casa e saiba que o modelo de espiritualidade é o modelo de Jesus. É aquele que nós temos que buscar a cada dia, deixar abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para que possamos ser pessoas espirituais e que possamos agradar o coração de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, querido Pai, queremos, Senhor, entregar as nossas vidas, Deus, em Tuas mãos. Queremos, Deus, Te pedir que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, transformar o nosso entendimento, Senhor, de uma vez por todas. Transformar, Senhor, a nossa vontade, Senhor, de Te servir. Que nós possamos, Senhor, ter a vontade de servir, Deus, com alegria, com amor, Deus, e não por obrigação, Deus.